mudou. A transformação digital é essencial para o sucesso profissional e empresarial. A TS Digi ajuda empresas e negócios a otimizarem resultados através de soluções digitais como gestão de mídias sociais, construção de presença digital, produção de conteúdo, gestão de EAD e cursos online, criação de sites, desenvolvimento de aplicativo, CRM e e-commerce e eventos e mentorias online. Nossos diferenciais são foco em resultados, excelência no atendimento, proatividade de soluções, performance através da estratégia, uma equipe multidisciplinar com profissionais qualificados e serviços e orçamentos personalizados. Entre em contato conosco pelos telefones e acesse o nosso site. TS Digi, soluções digitais com foco em resultados. Então vamos lá, gente. Como dito aí, né? Muito prazer, meu nome é Matheus Mazon, eu sou presidente aqui da Abrazel na região metropolitana de Campinas. A gente tem 2 anos de Abrazel aqui e desde meados de 2007 para 2008 eu comecei a trabalhar no mercado de bares e restaurantes. Sou administrador, consultor de empresas e me enveredei para esse caminho aí que cá estamos desde esse período. Nessa época, durante 6 anos eu fui proprietário e administrador de um bar e restaurante na cidade que eu nasci, que era uma choperia, restaurante, pizzaria, enfim, um negócio multicanais, vamos falar assim, multitipos de serviço. Depois já fui dono de casa noturna, já fui dono de pizzaria, já fui dono de cantina italiana, negócios que a gente foi comprando e vendendo, eu e um grupo de investidores e amigos. E hoje eu sou proprietário do Benedito Restaurante na cidade de Campinas, junto com meu irmão, que é chefe de cozinha. Também sou sócio proprietário do restaurante que chama Japa 1 aqui na cidade de Campinas, com o vice-presidente da Abrazel e mais um conselheiro, que fazemos sushi por R$1, e também um café lá na minha cidade que eu tenho junto com essa turma de investidores. Então, tem aí 12 anos que eu estou no setor de bares e restaurantes. E a ideia aqui é a gente falar um pouco de lucratividade em tempos de crise e trazer um pouco aí da visão de financeira e de indicadores para o nosso setor, né? Então, rapidamente aí eu vou fazer uma introdução desse mercado e desse tipo de ferramenta, utilização desse tipo de ferramenta no nosso setor. Tem vários problemas aí que a gente poderia tratar de uma maneira mais estruturada. Depois a gente vai falar um pouco aí dos drivers de lucratividade, da onde vem o lucro das empresas e como você faz para chegar neles, do ponto de vista de gestão de indicadores. Depois um pouco aí da gente entender o demonstrativo de resultados. A gente vai entender que existe um indicador macro, que chama DRE, e por que ele existe. E depois a gente vai descendo e desdobrando esses indicadores, indicadores de gestão. Tá? É uma visão um pouco ampla de tudo, muito mais um insight, até porque a gente tem pouco tempo aí para fazer esse nosso bate-papo. Mas já vai dar uma boa ideia da importância, principalmente de como a gente direcionar e como a gente começar a tratar a gestão das empresas de uma maneira mais estruturada e mais embasada, tá? E por último, um pouquinho de gestão por indicadores, eventualmente chegando até como a gente pensar em processos de gestão e compensação, né? E participação de resultados baseados em indicadores. E aí eu vou explicar um pouquinho como que funciona isso, que é bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir no nosso setor, tá? Mas antes de tudo, vamos colocar todo mundo na mesma página. Então, qual que é a ideia aqui? A apresentação que eu estruturei aqui para vocês e o assunto que a gente está tratando tem vários níveis de profundidade. A gente poderia estar falando isso aqui num nível absurdamente complexo de profundidade, como você vê em algumas indústrias, mas
dado o nosso tipo de mercado, eu achei mais interessante a gente começar numa abordagem um pouco mais holística, um pouco menos profunda e mais conceitual. Por que disso? A gente tem características no nosso mercado que fazem com que o modelo e o jeito que a gente gera os nossos negócios, eles são um pouco profissionais. Eu não gosto muito de usar essa terminologia, mas essa é a terminologia mais prática de se usar. Né? Então, hoje, como que é feito a gestão de bares e restaurantes? Ela normalmente é muito intuitiva, muito conhecimento prático. Ela é feita com a maior parte das indústrias e dos mercados que são pouco desenvolvidos, é feito assim. Você vai muito no feeling, você vai no conhecimento prático, você vai naquele resultado que uma vez já funcionou, então você entende que aquele teu indicador, aquele número, aquela sua receita, aquele valor que você está indo atrás, é um valor que funciona. E aí, por a gente ter essas características no nosso mercado, a gente tem pouca padronização de informação. Então, isso acaba dificultando um pouco a gestão dos nossos negócios para os indicadores. Quando o mercado começa a ser mais desenvolvido, então, por exemplo, mercados que têm muitas empresas com, por exemplo, capital aberto, montadoras, onde você tem bastante competição, você começa a ter indicadores e padronização de informações que você consegue gerenciar isso de uma maneira mais prática. E aí você consegue, com esses indicadores, construir ferramentas de gestão, construir metas, objetivos, e dessa maneira você conseguir melhorar drasticamente o teu negócio, e como você controla o seu negócio. Né? E aí, é o que eu estava falando, por que a gente tem grande parte da nossa gestão de bares, restaurantes, botequins, em todo o nosso setor de alimentação fora do lar, focado na prática e na intuição. Primeiro porque são pequenos e médios negócios. Né? 80% do nosso mercado está baseado em pequenos e médios negócios. Então, quando você está com um negócio pequeno, você acaba não investindo energia para isso. Até porque para investir energia em controle, isso necessita de custos. Então, o fato de você ter empresas menores, você vai ter um pouco menos de desenvolvimento na parte da gestão. São casos específicos, diferenciados, que fazem muita diferença e que ajudam nisso. Uma outra coisa é o perfil dos empreendedores. Nossos empreendedores do nosso setor são muito mão na massa. Então, é aquele cara que começa do nada, o chapeiro que virou gerente de restaurante, que depois virou dono de restaurante. Cara, esse cara não foi treinado para isso. Ele não tem a parte teórica de como fazer isso. Isso acaba ficando de lado. Tá? E a gente até vê isso porque eu, por ter vindo de consultoria, eu acabo conversando muito com empresas de sistema de gestão. E os sistemas de gestão são muito subutilizados. Normalmente o que o pessoal acaba pegando desses sistemas é somente a parte de front, né, a parte de vendas, as comandas eletrônicas e assim por diante, e a parte de back-office acaba não utilizando. Eventualmente, muita gente só usa o contas a pagar e o contas a receber. Então, isso acaba piorando um pouco aí o nosso mercado. Quando você vai conversar com alguém que cuida de sistemas e começa a demandar informações, porque eu queria tal relatório, queria entender meus números assim, meus indicadores assim, você tem pouco desse tipo de informação, né? E aí você acaba trabalhando muito com indicadores simplificados. Então, qual que é o múltiplo de que eu vou colocar no meu prato? Qual que é o CMV, que é um indicador bom, mas a gente acaba usando pouco, ou, cara, sobrou dinheiro no final do mês para mim? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, a gente acaba tendo empresas com faturamento baixo, os nossos empreendedores, eles são autodidatas e focados na operação, e os módulos de back-office, de sistema, são pouco desenvolvidos. Então, a gente acaba tendo essa aí, o drink é 7 vezes, o valor do drink é 7 vezes, eu tenho uma ficha técnica sobre o quanto no final do mês, e a gente começa a ver que isso são indicadores bem simples, que na realidade um dos indicadores, não é um indicador de gestão, é sim um indicador de pricing, né, de fazer o preço
do teu produto, mas você não está gerenciando isso ao longo da casa. E a ficha técnica, a mesma coisa, você vai estruturar o custo, mas você não está gerenciando este custo durante a coisa, e sobrou dinheiro no passado, né? Então, você terminou o mês, você vai ver sobrou dinheiro durante esse passado, principalmente para o futuro, você não está tendo uma gestão de como fazer isso. Então, por essas medidas, a gente acaba tendo indicadores muito simplificados no nosso setor, tá? E um outro problema que tem muita gente ainda no nosso setor que não usa sistemas de gestão, tanto de back quanto de front, acaba usando só de front, ou muita gente ainda trabalha só com anotação, com comanda e etc. E se você não tem 100% das suas informações catalogadas, registradas, cara, já acende o sinal vermelho. Isso dá muito certo quando você tem pouca competição, ou quando o cenário é positivo, ou quando a gente está no crescimento. Então, fica muito mais fácil. E você não precisa ter altos gastos com isso. Se você estruturar uma planilha de Excel simplificada, você consegue ter todo o controle das suas despesas. Se tiver só o front, você tem todo o controle das suas entradas. Ou, eventualmente, você fazer lançamentos simplificados de tudo. Mas o importante é você ter as informações catalogadas. E existem até sistemas auxiliares, conta azul, enfim, alguns outros tipos de sistemas que te ajudam a fazer o contas a pagar, o contas a receber, de uma maneira que você consiga consolidar suas informações. Então, acho que esse é o principal ponto de tudo. E aí, aquele negócio, se o vento está bom, o barco está navegando. Se o vento para, o barco não sai do lugar. E aí, navegar sem bússola não ter informação. Então, você simplesmente está indo. Eventualmente, esse está indo funciona, então no mercado em crescimento ele vai te ajudar, mas no mercado de dificuldades, ou por exemplo, agora que a gente está aí saindo dessa crise do coronavírus, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, a competição vai estar muito diferente do que estava. Então, se você não tiver um rumo e um caminho para seguir, ou seja, ferramentas e mecanismos que te ajudem a criar melhores operações e criar melhores resultados, você vai sofrer com isso, tá? Então, a gente começa a partir aí um pouco do que são os drivers de lucratividade. Então, quando a gente vai falar de indicadores, a gente fala de drivers que são da onde vem aquele resultado, né? Da onde vem o nosso resultado, o nosso lucro, aquele dinheiro que a gente tem. Então, ele vem principalmente das receitas, que subtraído das despesas vão trazer o nosso lucro. Então, de receita, a gente vai falando de faturamento. Depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe de como você pode começar a organizar isso, mas faturamento é receita, ou seja, quantidade de uma certa coisa que eu produzi versus aquele preço de venda. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de ticket médio por atendimentos. Então, quantas pessoas eu atendi? De repente, tem lugares que falam quantas mesas eu atendi. Ou se você tem um restaurante de delivery, quantas entregas eu fiz. E por aí vai. Depois você vai ter despesas. Despesas, a gente tem dois tipos de despesas fixas e despesas variáveis. Temos custo de mercadoria vendida, custo de mão de obra. Enfim, você vai ter aquela informação que eu falei que você precisa ter 100% consolidada de tudo o que você está gastando. Então, eu falo para quem não tem sistema, você tem que ter duas planilhas. Uma planilha que está tudo o que foi feito de receita, onde você vai ter, depois eu vou explicar um pouquinho melhor as quebras para você ter uma visão mais ampla e construir indicadores melhores. Mas você vai ter tudo o que já foi vendido, pela quantidade, pelo preço, e depois você vai ter tudo que você foi gasto, pelo tipo de despesa, o que você gastou e quanto que você gastou, tá? E quando você subtrai um de outro, você tem o lucro líquido do exercício, ou seja, você tem o quanto que realmente o seu negócio gerou de resultado para você, tá? Eu não vou entrar aqui numa discussão de caixa, de competência, apesar que a gente está falando do negócio de competência ou de fluxo de caixa, mas eu estou trazendo uma visão um pouco mais concisa pelo tempo que a gente tem, tá? E aí, quando você vai trabalhar as suas receitas, eu até falo que, tipo, todo mundo fala que o lucro vem da economia.
Sim, ele vem da economia, principalmente em negócios onde você tem um volume muito grande de despesas e a economia faz muita diferença. Mas eu até falo, se você não tem receita, você não tem economia, porque você não precisa gastar nada para fazer aquela receita. Então, onde esse resultado é feito é nas vendas, tá? E aí as vendas, elas são realizadas pela quantidade de produtos e serviços que são vendidos. Tá? Eu estou falando bastante em produto e serviço, e quando a gente vai falar de bar e restaurante, você está falando de pratos, você está falando por exemplo, de alimentos, você está falando de bebidas e assim por diante. Isso multiplicado pelo valor cobrado que esses produtos, esses serviços que você cobrou deles, tá? Então, você pode trabalhar com refeições vendidas, com alimentos vendidos, com bebidas vendidas, com pedidos vendidos. Depois a gente vai entrar até você falar, com frete vendido, dependendo da tua operação, como que você estruturar a questão do delivery, você vai ter frete. E você vai ter o preço de venda, você vai ter o ticket médio por pessoa, você vai ter o ticket médio por refeição, você vai ter o ticket médio dos seus drinks e assim por diante. Você pode detalhar até o nível que você achar interessante. E além disso, você vai ter, por exemplo, que nem eu comentei, receitas adicionais como taxa de entrega e assim por diante. Tá? O nível que você vai usar do teu indicador para definir se eu vou ter um detalhamento maior ou menor, vai depender muito de como você quer ver o teu resultado e como que é o teu modelo de negócio. E eu vou explicar um pouquinho mais com exemplos práticos depois, tá? E aí o segundo driver de lucratividade vem do controle das despesas. Então, é o que a gente falou, o que você incorreu de despesas nesse período, ou seja, tudo que aconteceu de despesas que você desembolsou. Você vai ter dois tipos de despesas. As variáveis, que elas são custeadas diretamente no teu produto, ou seja, aquilo que aquele teu produto diretamente usou para ser produzido, tá? Então, o próprio alimento que está lá, a mão de obra que está lá, e depois você vai ter as despesas fixas, que elas são indiretas, tá? Então, um exemplo de despesa fixa, por exemplo, seria um aluguel, seria uma despesa administrativa, marketing, serviço de TI, teu contador e assim por diante, a taxa que você paga para o sistema que você usa e assim por diante. Tá? Aqui a gente tem bastante debate sobre o que é uma coisa, o que é outra. A importância mesmo, eu falo, é a gente entender uma visão de como enxergar isso, e aí tem um DRE que funcione para você. E eu já fui de uma época que eu gostava de um DRE detalhado, hoje eu gosto de um DRE simplificado para ele me levantar os alertas, e aí sim eu entro em indicadores mais aprofundados e vou gerenciar cada um deles. Mas você tem coisas que são fixas, mas na hora que você vai analisar, elas são um pouco variáveis. Então, tipo, mão de obra. Mão de obra é fixo, mas se eu não tiver venda, eu demito o pessoal, então é variável. Isso aí acaba ficando um pouco no meio. Então, você tem coisas que são semi-variáveis e semi-fixas. Então, a ideia é você estar confortável com os seus indicadores e, principalmente, num mercado mais desenvolvido, você já tem essas padronizações do que fica em cada uma das linhas do DRE. Então, aqui eu estou propondo um DRE simplificado, que a gente vai entrar em detalhe um pouco mais para frente, porque aí fica mais fácil de quando a gente começar a falar, pô, mas quanto que é o seu CMV, quanto que é o seu CMO, a gente está falando dos mesmos números, você começa a ter parâmetros de comparação com outros negócios, tá? Então, aqui você vai ter nas despesas matéria-prima, tudo que é alimento que vai para aquilo, tudo que é mão de obra que vai para aquele prato, para aquela tua comida, comissões de venda, por exemplo, os 10% do garçom, impostos, então você não tem receita, você não tem imposto, dependendo se tiver no simples, então ela é um percentual do faturamento, e depois você vem aluguel, administrativa, serviço de terceiros e assim por diante. E aí, com a gente falando do que é o primeiro driver de receita, que é a entrada de dinheiro, ou seja, aquilo que a gente vendeu, e o que são todas as despesas, a gente consegue estruturar isso numa visão técnica que faça com que a gente consiga começar a analisar isso de uma maneira mais clara e mais prática. Tá? Eu estou só pegando tempo aqui para não estourar. Então, a nossa consolidação, o nosso DRE, é uma consideração macro de todas as receitas, todas as despesas. E ele é o principal guia que a gente usa para entender o negócio
para ver se esse negócio vale a pena você trabalhar nele, ou principalmente você entender aonde aparecem os sinais vermelhos das contas que você precisava estar cuidando com melhores olhos, ou as receitas que você estivesse precisando fazer com maior receita. Então, quando a gente volta a falar disso, a gente começa a entender no nosso resultado, e aí a gente começa a entrar em tipos de indicadores que a gente pode fazer, que as receitas, você pode ter receitas por período, você pode ter receitas por canal de venda, você pode ter receitas por tipo de serviço e tipo de produto. Matheus, mas o que é isso? Então, por exemplo, vamos falar que você tem um negócio que funciona nos 3 períodos, por exemplo, uma padaria. Uma padaria, ela abre no café da manhã, ela abre no almoço e ela abre no jantar. Tá? Se você tratar todos os dados de uma maneira só, eu tenho lá, no dia tal eu vendi tanto. Você não sabe se o café da manhã está te dando, trazendo, está colaborando com a sua receita, com o seu faturamento, da mesma forma que o almoço está ou que a janta está. Então, você vê isso por período, pode ser interessante para o seu negócio. Vou dar um exemplo no meu restaurante, que é o Benedito, por exemplo. Eu tenho almoço e janta. São cardápios diferentes. Eu tenho um cardápio executivo no almoço e um cardápio diferenciado com à la carte à noite e nos finais de semana. Então, para mim, faz sentido eu ver diferentemente esses números. Por quê? No meu almoço executivo, meu ticket médio é menor e minha quantidade de pessoas que vão são maiores. E na minha janta, meu ticket médio é maior e a quantidade de pessoas que vão é menor. Então, se eu somasse tudo num balaio só, eu teria uma média. Então, nessa média, eu ia olhar para o meu almoço e falar, pô, não faz sentido, porque eu vendo menos coisa do que eu precisava vender. E na janta eu falo, nossa, minha janta está super melhor. E na realidade, se você faz a média dessas coisas, você acaba ficando nem tão acurado o seu resultado da noite ou do seu almoço. Por exemplo, canal de vendas é uma outra maneira que você pode ver. Se eu tenho atendimento no salão, que é o caso, por exemplo, do Benedito, que aí quando entrou o delivery, eu comecei a ter delivery no Benedito, agora com o Covid. Então, qual que é a receita que vem do atendimento em loco? Qual que é a receita que vem do delivery? Dentro da receita do delivery, qual que é a receita que vem do balcão? O pessoal que vem retirar. Você pode separar esse número também. Isso pode ser interessante, porque de repente você vai ver que, por exemplo, numa retirada, num takeaway, lá no passe-pegue, você tem um custo completamente diferente para operar do que você tem no delivery do que você tem no salão. Então, no salão você vai ter o custo dos 10%, que no delivery você tem a taxa da entrega do aplicativo e no balcão você não tem nenhuma delas. Então, você vê estes canais de venda diferentes pode ser muito interessante, até para você precificar diferente. Tá? Então, faz sentido o cara do balcão comprar mais barato? Dependendo da tua estrutura de custo, faz muito sentido. E você pode chegar até num detalhamento do teu negócio que fala assim, ok, o meu DRE, eu tenho o DRE meu de salão, o DRE meu de delivery, o DRE meu de balcão. E que somados vão dar o DRE da minha empresa. A gente vai falar um pouquinho aí de como que você custearia isso, porque dá bastante trabalho para você diferenciar isso. Mas você poderia até chegar nesse detalhe. Não acho que seja o objetivo do nosso ponto aqui. Minha ideia é dar grandes indicadores que façam a gente ter essa visão interessante do negócio, mas a gente poderia chegar nisso. Tá? Depois a gente tem por tipo de serviço, eu até dei o exemplo lá do Benedito, que eu tenho executivo e tenho noturno. Então, por exemplo, pode ser um restaurante que funciona no almoço com self-service e à noite com à la carte. Ou faz pizza à noite e buffet durante o dia. Ou grelhados e assim por diante. Então, também é interessante você ter esse tipo de receita e ver essa receita diferente. E tipos de alimentos. Então, quanto que eu estou vendendo de comida, quanto que eu estou vendendo de bebida, se eu tenho algum outro tipo de driver de receita, qual que seria ele. Tá? Aí, quando a gente vem para as despesas, e aqui, gente, eu estou construindo um DRE conceitualmente com vocês. Tá? Depois eu vou pegar um exemplo prático de um DRE de um dos meus negócios e apresentar para vocês. Então, depois que a gente sai das receitas, a gente começa a bater essas receitas. Então, a gente começa a subtrair tudo que vem. Primeira coisa que vem, governo. Então, a gente vai ter
PIS, COFINS, descontos, cancelamentos, abatimentos, assim por diante. Tem um errinho ali na apresentação, depois eu ajusto. Então, a gente vai tirar os impostos que a gente tem naquelas receitas, depois a gente vem para os custos de produtos vendidos. Então, eu vou ter CMV, que são mercadorias vendidas, aqueles produtos que eu vendi, quanto que custaram aqueles produtos. As pessoas que criaram, os cozinheiros, os garçons, o custo que eu tenho do pessoal, minha folha de pagamento para conseguir fazer as vendas daquele mês. Despesas de ocupação, então, aluguel, manutenção, concessionárias, despesas operacionais. Tem gente que coloca concessionárias, despesas operacionais, tem gente que coloca em ocupação. Eu gosto de colocar em despesas operacionais. Eu acho que fica mais claro da gente ver. E depois a gente vai ter as despesas administrativas de outras despesas que são relacionadas com as vendas. Então, administrativo, escritório, pessoal de escritório, marketing, para quem trabalha aí com filiais e com empresas que tenham que pagar royalties para a tua outra empresa, enfim, você tem isso também, taxas com vendas. Aqui eu coloquei taxas com vendas e não taxas com cartão, porque antigamente a gente só tinha lá o crédito, o débito, etc. Agora você começa a ter taxa do sistema que te ajuda a vender. Então, por exemplo, com o aplicativo de vendas, taxa com os aplicativos de delivery. Então, são taxas que são dedutíveis das receitas, mas elas são uma despesa comercial, elas são uma despesa que ajuda você a vender. Tá? Depois a gente teria aí as amortizações, depreciações, despesas de receitas financeiras e outras despesas. E a gente vai explicar por que ele fica lá no final e o que raio que é amortização, o que raio que é depreciação. Muita gente não mexe, não usa isso e tem um erro conceitual de não usar. Super perigoso, por sinal que precisa ser bem entendido na hora de montar seu DRE. E aí, quando a gente começa a entender isso e começa a subtrair essas etapas, a gente tem o EBITDA, também tem um errinho ali, mas o EBITDA que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, ele é como seria o lucro bruto operacional. Ou seja, o que meu negócio está fazendo de dinheiro e que ele está me dando para eu poder pagar os juros de dinheiro que eu peguei financiado. Então, agora tem um baita do momento importante, tem muita gente recorrendo aí a financiamentos, a dinheiro do governo e assim por diante. Então, é importante que a gente possa ver quanto que eu tenho de capital disponível para eu pagar o serviço de juros do dinheiro que eu tenho. Então, depois eu vou pagar impostos e os juros, e aqui tem uma questão bem, os juros do dinheiro que eu peguei, aqui tem uma questão bem interessante, que é, dependendo se você é simples ou se você é lucro presumido, sem ser tributação de simples, um pedaço dos seus impostos já estão lá em cima no DRE e outro pedaço está aqui embaixo. E a gente vai ver isso aí também, tá? Então, aqui está um modelo do que seria um DRE. Se alguém um dia te perguntar o que é um DRE, é isso que você vai ver, tá? O que o DRE faz? Ele pega um ano, ele traduz, ele abre para você todas as colunas que você vai ter dos meses desse ano e ele começa a fazer a estruturação do DRE. Então, se você for ver aqui é seu plano de contas dos resultados, seu resultado. Se alguém um dia falar para você aí P&L, é exatamente a mesma coisa. Então, que é o profit, que é lucro e losses. Então, o seu demonstrativo de perdas e ganhos, de lucros e perdas do teu negócio. Então, a gente começa com receita bruta de vendas, e ali, tá vendo? Logo na sequência eu falo alimentos e bebidas. Então, eu estou falando ali, por exemplo, de um negócio meu, quanto que ele tem de venda de alimentos, quanto que ele tem de venda de bebidas. Ah, Matheus, eu gostaria de ver aqui sobre almoço e janta. Você poderia ter almoço e janta. Ah, eu queria ver delivery salão. Você poderia ter o driver de delivery salão. Tudo isso que eu estou falando, você poderia ter, depende muito de como você vai colocar e como você vai tirar as informações do seu sistema. Então, a implantação no sistema e como você vai ver isso para gerenciar é muito importante. Como você vai fazer a alimentação das informações para o teu
sistema é o que vai te dar a possibilidade. Normalmente, por que eu falo que eu gosto hoje muito mais de um DRE mais simplificado? Porque eu vou trabalhar o que é básico, que eu vou ter parâmetro de comparação com outros negócios, então agora eu começo a comparar o primeiro restaurante que eu tive lá em 2006, 2007, com o que eu tenho hoje, com um que é só de delivery, outro que é um bistrô, e você começa a ter informações relevantes de como você está indo nos seus negócios. Então, um DRE padronizado te ajuda. Ah, Matheus, mas além de bebidas e alimentos, eu queria ter quanto que eu vendo de delivery, quanto que eu vendo de balcão. Se você tem essa informação no sistema, depois você pode criar indicadores para analisar isso. Tá? Depois você vai vir com impostos e abatimentos, né? O ICMS, o PIS, o COFINS. Tem gente que divide aqui, porque ICM, PIS e COFINS são impostos que são relacionados à receita, ao faturamento. E contribuição sobre o lucro líquido e imposto de renda são sobre o resultado do exercício. Então, tem gente que pega e chega ao ponto de abrir a sua guia do Simples. Então, lá a gente vai ter uma guia do Simples, que vem um valor fechado, aquele valor é composto de vários impostos. Tem gente que abre. Eu não vejo tanta necessidade assim aqui, mas também, de novo, é o preciosismo de você ter uma informação mais detalhada ou não. Tá? Aí a gente vem, quando a gente pega a receita bruta de vendas e subtrai essas duas, os impostos e os descontos, abatimentos. Então, aqui nos descontos a gente pode falar aí, dei desconto para um cliente que veio aqui, tive um cancelamento de vendas no meu delivery, ele estaria abatendo tudo isso. Tá? E aí vem para a receita líquida da nossa operação. Quando você tem a receita líquida, você fala, ok, agora eu vou começar a olhar os custos e as despesas que foram utilizados para criar essa receita líquida. Então, a gente vem com CMV, que é o custo de mercadoria vendida. No nosso setor, você vai começar a classificar todas as suas despesas, então você vai receber lá uma nota fiscal de um armazém de secos e molhados e outros produtos. Então, a hora que você pegar lá o arroz que veio naquele coisa, você vai estar lá em mercearia, você vai pegar uma proteína que veio lá, você vai estar proteínas, carnes, peixes, assim, enfim, por diante. Então, você vai começar a entender tudo que você teve de despesa para conseguir gerar aquela receita. Tem várias maneiras de calcular o CMV, tá? A mais correta, e ela demanda um trabalho que pouca gente faz, mas é extremamente importante que se faça, que é controle de estoque. Então, você vai vir naquele período, por exemplo, no primeiro dia do mês, você vai contar tudo que você tem, por exemplo, vou dar um exemplo só de CMV com arroz, tudo que você tinha de arroz no estoque, você vai comprar e vender arroz durante o mês inteiro, certo? E você vai ver o que ficou de estoque. O estoque final menos estoque inicial, mais compra de arroz, foi tudo que você gastou de arroz, ou seja, o seu CMV de arroz. Você tem que fazer isso com todos os produtos. Matheus, nossa, que loucura que é isso. Se tiver um sistema, é a coisa mais simples do mundo. Sua nota deu entrada, ela dá entrada no teu estoque. Sua nota deu saída, você fez a venda daquele produto, ele deu saída daquele arroz. Você pega a nota final, no dia final, o seu estoque vai dar o saldo de arroz. Ele faz isso com todos os produtos. De novo, tem que estar super bem estruturado. Matheus, cara, putz, não tem, eu não faço controle de estoque, não tenho contagem de estoque, acontece muito. Você vai pegar tudo aquilo que você gastou no mês de arroz e vai lançar, ou por competência ou por sistema de caixa. Muita gente faz por competência e funciona muito bem. Então, sei lá, todas as notas emitidas de arroz naquele mês, elas geraram o meu CMV. Você vai ter uma diferença aí, porque você tem estoque inicial e estoque final. Você pode até fazer um ajuste disso no CMV. Pessoal, a mesma coisa, tudo que você teve lá você incorreu de custos com pessoas, horas extras e assim por diante. Ocupação e operação, a gente já comentou, depois a gente vem com as despesas para fazer general selling e de administração, que a gente comentou, e a gente vem para o EBITDA, e a margem de EBITDA. Depois a gente vem para a depreciação, e depois a gente tem despesas financeiras, então você lançar tudo aquilo que você teve, os impostos, os juros que você teve, despesas bancárias, despesas de transferência bancária, assim por diante. O seu dinheiro
ficou parado no banco lá, então a ideia é que ele não fique parado na conta corrente, ele gera um certo resultado, ou se você investe esse capital numa tesouraria, você tem uma tesouraria de banco, você vai bota lá no CDI, enfim, alguma coisa mais agressiva, você vai ter uma receita. E se você tem algumas receitas não operacionais, por exemplo, vira e mexe, meu irmão dá aula de culinária, isso vai vir uma receita não operacional nossa. Então, o restaurante tem uma receita adicional que vem por ali. Impostos de lucro líquido, tá? Isso é o padrão de um DRE. Aqui, por exemplo, eu peguei exatamente um dos meus restaurantes, transformei tudo em base 100, ou seja, eu falei que o meu restaurante fatura R$100 mil por mês, todo mês, tá? Isso aqui é uma base de um DRE e aqui são alguns parâmetros que a gente tem. Então, você pega lá, mais ou menos aí, na média, o meu restaurante vendeu 65% da sua receita veio de alimentos e 35% de bebidas. Ah, Matheus, mas tem um bar com choperia. É quase que invertido isso aí. É uma choperia, inverte bem esse número. Depois eu tenho lá meu PIS, COFINS, Matheus, mas minha alíquota é 10 e alguma coisa. Tá, sua alíquota está em cima de um valor que tem desconto, que tem bastante coisa. Então, isso aí é a guia que você vai lançar e ver. E eu tive aqui descontos, algum tipo de abatimento que eu tive, assim por diante. Um CMV que a gente está fazendo lá no nosso restaurante é de 29,7%. Vale lembrar que é um restaurante que tem acréscimo de 10% na conta. Então, meu CMV ele é de 32%, só que 31%, 32%. Só que quando eu adiciono a taxa de serviço que está lá em cima, quando eu fecho a conta do cliente, esse meu CMV ele fica um pouco menor, porque eu tenho um adicional de 10% na conta. E aqui eu já estou colocando alguns parâmetros de literatura, tá? Então, esses indicadores, eles andam de um lado para o outro. Então, por exemplo, o meu CMV no restaurante japonês é mais alto do que no meu bistrô. Por quê? Porque o CMV de um restaurante de sushi por R$1, ele tende a ser mais alto, porque você não tem margem para trabalhar. E num bistrô você consegue fazer com que a sua precificação seja mais longe do seu custo, e aí você acaba tendo um pouco mais aí de ganhos. Então, isso aqui é uma operação básica do restaurante, que dá uma margem aí de 12,95%, eu estava com 13%, minha meta era bater 14% nesse ano. Esse não é de 2020, estou dando como exemplo aqui, isso aqui é um fechamento de 2019, se eu não estou enganado, 2019. Lá no meu outro restaurante, lá, quando eu estava lá em 2007, 2008, chegou a dar 14%. Antigamente a gente falava de 18%, 20% de margem de lucro. Hoje cada vez está mais difícil, então a gente começa a trabalhar com margens menores. Mas o interessante disso é você identificar padrões, identificar parâmetros que você vai buscar, tá? Então, aqui eu coloquei alguns parâmetros aí. Então, marketing é um negócio que o pessoal fala tem que gastar mais ou menos 5%, eu tenho uma meta de gastar 4%, esse ano eu economizei, e assim por diante, tá? O interessante é você entender uma pizzaria, um self-service, quais são os indicadores que esse setor, que esse tipo de serviço utiliza, tá? E aqui, duas coisas que eu vejo bastante com quem eu converso sobre DRE, etc., existem alguns erros conceituais que atrapalham muito a conta. Então, eu já vi gente falar, pô, Matheus, meu restaurante dá 30% de lucro. Eu falei, nossa senhora, me convida de sócio, porque, pelo amor de Deus, demais, adorei seu negócio. Aí eu pergunto para a pessoa, e aí, e o seu salário? Quanto que é? Ah, meu prolabore. Ah, então quer dizer que você vive com R$1.200, R$1.500 por mês. Não vivo com R$1.200, R$1.500. A pessoa não coloca o seu salário. Só que ele é dono e gestor, então ele é o gerente do negócio. Então, como que um restaurante que tem um gerente que não paga salário para o gerente vai dar um resultado maior? Eu tenho a primeira erro conceitual, isso é muito comum, não só no nosso setor, em vários setores que eu já passei dando consultoria, você vê bastante isso. A pessoa confunde o que é remuneração por dividendos, do que é remuneração por pronabole, do que é remuneração por salário. Se tem um trabalho sendo executado, tem que ter um salário equivalente para aquele trabalho. Então,
Pô, num restaurante que fatura 100 mil, qual que é o salário de um gerente? Essa tem que ser a remuneração do sócio. Tá? E no DRE tem que mostrar isso. E uma coisa que a gente faz bastante, e eu gosto de fazer, a minha linha de pessoal, eu coloco o pessoal dentro do CMV, dentro do COGS, né, dos custos operacionais, as pessoas que estão ligadas com a produção. Então, a pessoa de cozinha, pessoal de salão e assim por diante. E nas despesas administrativas, se eu tenho uma assistente administrativa, se eu sou o gerente, nas despesas administrativas vão estar o salário do gestor. Tá? E tem que estar lá, beleza? Então, esse é o problema, que o salário é diferente do Prolabore, que é diferente dos dividendos. Então, esse é um primeiro problema conceitual, o pessoal acaba misturando lucro com remuneração. E um segundo ponto é provisionamentos. Então, o pessoal não provisiona, por exemplo, 13º, não provisiona demissões. Então, você tem 10 funcionários, todo ano você troca mais ou menos 2 funcionários, você tem uma despesa de demissão, de rescisão, que você não está vendo. Quando acontece, você fala, faltou caixa para mim. Mas isso, quando você começa a ter indicador que você descobre que você demite 20% da sua folha por ano, você começa a provisionar. Então, peraí, quanto que eu gasto para demitir 2 funcionários? 10 mil reais. Então, eu vou provisionar esse valor ou mensalmente ou num período específico. Vou provisionar o 13º no meu orçamento lá em novembro, dezembro, ou eu vou provisionar mensalmente. Tá? Mensalmente é o mais difundido. Ok? E aí a gente começa a ter os desdobramentos dos indicadores. Então, a primeira coisa que a gente faz são 2 análises que a gente coloca, que é a análise vertical e horizontal, então é percentual do que está acontecendo. Então, eu começo a ver na minha análise horizontal como que funciona, por exemplo, as bebidas ali onde está a seta, de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, de março para abril, assim por diante. Então, eu começo a ver como que essa variação se subiu, se desceu de um mês para o outro, porque isso vai lembra que eu falei que o DRE é para você identificar o que está acontecendo. Então, você está olhando lá, o meu CMV, vamos falar, o meu CMV de bebidas é 12%. Um mês dá 18%, você tem que levantar um radar e falar o que aconteceu com bebidas. Por que saiu de uma variação muito grande? Então, por exemplo, esse é um indicador super importante para bares. Então, o bar controla tanto no controle de estoque, lá, quantidade de doses e assim por diante, quanto no mês a mês. Você fala assim, peraí, por que eu tive mais compras de bebidas nesse mês e não teve a venda proporcional a isso? Pô, aconteceu alguma coisa, quebrou uma caixa, teve algum tipo de furto, alguma questão que você tem que estudar. Tá? E a análise vertical. Então, se a minha receita bruta de venda é 100%, eu vou descendo o percentual para todos os indicadores. Então, como que está isso aí? Meu CMV normalmente é 32%, foi para 34%. O que aconteceu? E 2%, 2 pontos percentuais no CMV não é pouca coisa. Na hora que você vai ver isso dentro da tua lucratividade, você tem uma lucratividade de 10%, você perdeu 20% do seu resultado. Então, é importante você ver tanto verticalmente quanto horizontalmente o fechamento do seu mês. Então, quem não está fazendo fechamento mês a mês, quem não pega o seu DRE mês a mês e analisa, você está perdendo muita informação. Você pode estar, estou ganhando dinheiro, mas você não sabe nem de onde está vindo e nem para onde está sendo perdido eventual dinheiro que seria seu. Tá? E o legal de fazer também é comparativo de período. Então, em março desse ano contra março do ano passado, você consegue fazer isso. Você consegue comparar os meses do ano anterior do ano corrente e, com isso, fazer orçamentos, que a gente vai falar um pouco também. Tá? Aqui eu já comentei da variação por tipo de negócio, então a gente tem lá esses parâmetros que a gente pode usar, entender eles por tipo de negócio que a gente tem. Tá? Que indicadores, agora, tipo, para a gente tentar criar poucos indicadores que deem bastante resultado. Então, a primeira coisa que eu faria com todo mundo é, cara, estruture seu DRE. Então, estruturar seu DRE. Se você tem lá uma pessoa que consegue lançar numa planilha de Excel, você estrutura as suas receitas, as suas despesas com data, tipo de receita, qual linha entra, acabou. Quanto que eu gastei, o que era, quantidade do que era, preço de compra.
uma pessoa lançando tudo que ela vai gastando dia a dia, com os parâmetros corretos, depois eu posso até deixar uma planilha aqui super simplificada de como é lançado isso, você consegue montar teu DRE bonitinho, da melhor maneira, sem gastar um centavo com o sistema. Tem os prós e os contras, mas funciona. Mas aí o que seriam alguns indicadores, Matheus? Eu não tenho tempo, nunca fiz isso na minha vida, etc. Eu falo, uma planilha bem lançada de receitas, uma planilha bem lançada de despesa e alguns indicadores. Então, quanto que você faturou no mês? Qual que é a sua receita? Você pode ter por período, que nem eu comentei, por canal, por produto, por serviço. Quantos clientes eu atendi? Atendi 5 mil, 3 mil esse mês, 1.000, 250 essa semana. Qual que é o ticket médio? Estou vendendo minhas refeições a R$50. Você aumentou para R$52 no mês seguinte. Por que você conseguiu aumentar isso? Assim por diante. E 2 grandes indicadores de custo, que é custo de mercadoria vendida e custo de mão de obra. Se você tiver esses 3 indicadores bem detalhados na tua mão, 80% do seu restaurante está sendo bem gerenciado. Então, são coisas simples de fazer e que ajudam. Então, você não precisa ter um indicador de X por Y vezes, não. Você consegue gerenciar bem. Claro que tudo depende do grau de decisão e do grau de análise que você quer ter no seu negócio, tá? Então, só para você ter uma ideia, isso aqui é um painel de indicadores só de receitas de um dos meus negócios. Aqui eu tenho pelo menos uns 6 indicadores. Isso eu estou falando da primeira linha do DRE, que é receita. Então, tem ticket médio, tem variação de receita, tem tipos de receita. Então, aqui, por exemplo, tem receita que vem sobre full service de delivery, tem receita que vem sobre balcão, tem participação de market share, comparativo semanal de um ano para o outro, cancelamentos de vendas, ticket médio, quantidade de clientes atendidos, assim por diante. Então, tudo depende de como você quer desenhar seus indicadores. Tem gente que vai um pouco mais a fundo e tem gente que pega um pouco mais leve. Qualquer um dos dois funciona. Você pode ter aqueles 3 indicadores muito bem desenhados, você pode entrar num monte de indicador, como um monte de multinacional de outros setores tem. Vai depender do esforço que você tem, do investimento que você tem para fazer isso. Tá? E você pode também desenvolver esses indicadores para começar a falar um negócio que eu gosto muito, para mim dá muito resultado, que é trabalhar com metas e resultados para você e para a sua equipe. Tá? Você consegue criar indicadores para sua brigada. Então, eu preciso levantar meu ticket médio. Então, sua brigada vai ter um valor de ticket médio que ela tem que levantar. E você vai ver como que você vai mexer com seus mix de produtos. Então, eu tenho lá bebida e comida. O que me dá mais margem? Pô, eu vou tentar fazer os meus garçons venderem um pouco mais disso. O que me dá mais margem no buffet? Eu vou tentar fazer com que as saladas saiam mais do que as carnes no self-service. E você vai começando a entender o teu negócio e fazendo disso. E aí sua brigada pode ter esses tipos de indicadores. Um indicador que eu acho super legal agora, com a internet, tudo é avaliação de cliente. Então, você consolidar tudo que vem da internet, de comentários de clientes e de notas de clientes que você tem hoje em Google, você tem em Facebook, Instagram, em aplicativos, cara, e aquilo lá virar um indicador para sua equipe. Então, a gente está sendo mal avaliado no atendimento, no tempo de entrega, e você começar a ver isso mensalmente. Tá? A cozinha, você tem o CMV, que é super importante. Indicadores de produção, você tem vários indicadores de produção que você pode trabalhar, mas um grande deles é a perda de produtos. Então, você quando vai fazer as suas fichas técnicas de produto, que não é um indicador ficha técnica, tá? Tem um erro conceitual nisso. Ficha técnica é uma ferramenta de custeio e precificação. Você vai ver quanto que é a taxa de perda que você tem para produzir aqueles produtos, tá? A avaliação do cliente para a cozinha também é extremamente importante. E administrativo, CMO, dentro do CMO você tem 2 contas que são bem importantes para a gente gerenciar, que passa um pouco despercebido. Então, assim, quanto que você gastou mês passado de freelance? Você tem atendimento de salão, sábado e domingo a gente trabalha muito com o que é chamado de temporário, de freelance, né? Então, se você não controla o que você tem de temporário de freelance, você pode estar gastando gente e não tendo receita. Tá? Investindo dinheiro com equipe e não tendo receita. Você tem um indicador de freelance por receita, por exemplo, quanto você gastou de custo de mão de obra sobre a tua receita, você consegue
gerenciar isso melhor. É a mesma coisa que você vai ter com horas extras, por exemplo. Estou tendo muita hora extra e não está revertendo em vendas. Faz sentido eu estar com todo aquele tempo aberto, ou eu preciso melhorar minha gestão de escala de funcionários, assim por diante. Tá? Novos clientes, quando você pensa em marketing, você tem algum, por exemplo, indicadores de novos clientes no seu delivery. Então, quando você está investindo em marketing para você conseguir novos clientes, ou marketing sobre aumento de vendas e assim por diante. E o ponto principal que é você estruturar o orçamento anual. Tá? Então, é aí que a gente vem pela gestão dos indicadores. Então, quando a gente estrutura um orçamento anual, a gente pega aquele DRE para o próximo ano e estrutura como que vai ser todas as linhas. Então, pô, minha receita eu acredito que vai aumentar 8% no ano. Como que aumenta isso? De acordo com a sazonalidade, em fevereiro eu vendo um pouco menos, em junho eu vendo mais e assim por diante. Você vai estruturar um DRE que você vai buscar, você vai atrás, que vai linkar tanto as receitas de clientes, seus de receita, né, que pode vir de clientes ou de ticket médio, ou seja, de vendas. Então, eu quero aumentar mais gente sendo atendida, eu quero aumentar a minha margem por produto, porque eu vou botar, vou precificar um pouco melhor o meu cardápio, por exemplo. Tudo isso você tem que analisar. E aí você consegue estruturar o teu DRE. Tá? E aí você começa a ter indicadores gerenciais, metas de desempenho e acompanhamento. Gente, se tem uma coisa muito importante de tudo que eu estou falando assim, é acompanhar. Não adianta você ter os dados e não sentar para analisar eles. Então, todo mês você tem que ter uma reunião com as cabeças de equipe sua, ou com o seu sócio, que faz sentido para você parar, analisar e falar, pô, por que a gente perdeu um pouco de margem aqui? Por que aumentou o ticket médio? O que a gente vendeu mais? Nossa, o faturamento aumentou, mas aumentou porque tinha mais um final de semana nesse mês ou porque o pessoal vendeu melhor? E assim por diante, tá? E aí você consegue estruturar para os funcionários chaves, e aí lembra quando eu falei aqui, a remuneração do dono, tem a remuneração do trabalho, ou seja, ele é um funcionário chave. Que, por exemplo, nos meus negócios, você tem, por exemplo, 2 salários a mais por ano, dependendo dos indicadores que os gerentes e pessoas chaves funcionam. Então, por exemplo, chegam para mim e para o meu irmão Mauro, se a gente atingir essas metas, esses resultados, como que vai ser a nossa remuneração variável. Então, isso você consegue desdobrar para todo mundo. Para quem quer entrar mais no detalhamento disso, se chama Balanced Scorecard, que metas, indicadores balanceados e como que você faz isso, que aí você sai do lucro, que ele te dá um gatilho, eu falo, se eu atingir tanto de lucro, eu topo distribuir um pouco desse lucro para os funcionários que me geraram esse lucro, incluindo o funcionário que pode ser um acionista da empresa. E aí, você pode trabalhar com os seus resultados baseado naquele teu orçamento e você vai pegar aquele dinheiro que o seu negócio fez naquele ano e vai distribuir ele de uma certa maneira. Por isso que agora a gente volta na questão do erro conceitual do salário. Então, aqui você pega, por exemplo, isso aqui é uma distribuição de tudo que deu de lucro que a gente utiliza para o nosso negócio. Então, 30% de tudo que deu de resultado é guardado no caixa da empresa para fazer reinvestimento. Então, a gente vai trocar o fogão, a gente vai fazer o telhamento, eu vou investir numa campanha de marketing, a gente vai reinvestir no negócio para o negócio continuar crescendo e continuar estruturado. 20% a gente faz de bônus. Então, 20% de todo o resultado que deu. Se deu 100 mil reais de resultado, 20 mil reais vai ser distribuído de acordo com as metas e indicadores que o gatilho do orçamento liberou. 20% fica de caixa. A gente acaba colocando 20% de todo o ano do resultado, fica lá parado no caixa da empresa, aplicado, rendendo receita financeira, para eventualidades. Então, esse foi o que ajudou muito um dos nossos negócios, porque ele tem uma posição de caixa muito saudável. E 30% vai para dividendos. Opa, dividendos? Então, lembra lá, o nosso sócio está ganhando X mil reais por mês ali de remuneração, salário, e agora ele tem 30% de dividendos.
Ah, são 2 sócios? São 2 sócios, então tem 30% de dividendos para 2 sócios, cada um é 50-50, ou seja, fica 15% para um, 15% para outro, meio a meio. Então, ali que vai ter a remuneração do acionista, ou seja, o seu capital que foi remunerado naquele valor. É claro que o capital, a remuneração de capital do teu investimento, ele está tanto no reinvestimento, quanto no caixa, quanto nos dividendos. Então, 80% de todo o dinheiro que aquele teu investimento produziu está sendo remunerando aquele investimento inicial, ou por reinvestimento, ou por situação de caixa, ou por dividendos. Quando você estrutura esse tipo de negócio, você consegue voltar para trás e falar, ok, eu estou buscando uma lucratividade de tanto, eu vou montar um orçamento anual de tanto, baseado naqueles meus indicadores, e aí, com esse orçamento, você consegue definir metas, indicadores para todo mundo. Eu acho que eu já passei bem o meu tempo que eu tinha. É bastante tópico aqui para a gente falar, mas a ideia era ter uma visão ampla de como a gente consegue organizar isso para fazer com que a gente tenha uma visão geral e consiga entender a importância de ter indicadores. Para quem está bem no começo do assunto, lembra aqueles 3 indicadores que eu falei, receita de venda, CMV e CMO, te dão 80% dos teus custos e 100% da tua receita, então você consegue ter uma visão super ampla e vale a pena isso aí com certeza ser medido e a frequência de medição, pelo menos mensal, é de extrema importância. Pô, Matheus, eu quero aprofundar mais. Vai para um Balanced Scorecard, e você consegue até chegar num... Cara, se der tanto de lucro, eu vou distribuir tantos por cento de bônus para esses funcionários, para o sócio que trabalha dentro da empresa, vai me gerar tanto de dividendos, eu vou ter tanto de reinvestimento, e aí antes de você chegar no ano seguinte, você vai falar, ok, eu preciso trocar o telhado, eu preciso fazer isso, eu vou investir numa nova unidade, assim por diante, e quanto que eu vou ter de dinheiro para fazer isso. Então, isso aí seria quase que o state of art de gerenciar um negócio. Gente, obrigado, espero que eu tenha conseguido passar um pouco aí uma visão geral aí de como que funcionam os indicadores assim por diante, e até a próxima. Um abraço.